Hoje, a gente vai mergulhar num caso que deu o que falar. Um áudio que vazou ao vivo e que acabou abrindo uma verdadeira caixa de Pandora sobre mídia, política e, claro, dinheiro público aqui no Brasil. Aliás, para não ficar de fora de outras análises como essa, já aproveita e se inscreve no nosso canal. E tudo começa com essa frase, né? Um desabafo de pura frustração de um dos apresentadores mais conhecidos do Brasil, o José Luiz da Atena. Isso foi durante uma transmissão ao vivo pela Rádio Nacional. Imagina só a cena. Só que, olha, esse aí não foi um simples problema técnico, não. Segundo a fonte que a gente está analisando, esse momento foi só a ponta do iceberg, um sinal de que tinha algo muito maior acontecendo nos bastidores. Bora entender o que era isso. Então, vamos para a primeira parte. Um programa para o vazio. A pergunta é, o que aconteceu para levar o Datena a esse ponto de explodir no ar? Vamos reconstituir essa conversa passo a passo. Pois é, a coisa toda começou de um jeito bem simples. O Datena pediu as mensagens dos ouvintes. Aí o colega dele responde que as mensagens estavam começando a chegar. Sabe o que isso quer dizer, né? Que não tinha chegado nada, zero. Isso deixou escancarado que o programa novo não tinha simplesmente ninguém ouvindo. E de acordo com a fonte, a ida do Datena para essa emissora pública não foi por acaso não, hein? Agora a gente entra na segunda parte, a chegada à TV pública. E é aqui que a história começa a ficar bem mais complexa. A fonte dessa nossa análise começa a ligar os pontos e o que ela revela é uma suposta conexão política bem forte por trás dessa contratação. A alegação da fonte é a seguinte: o Datena teria atuado como um aliado político e depois de não ter sucesso numa campanha eleitoral, a contratação dele pela IBC teria vindo como um tipo de prêmio de consolação, entende? Esse contexto muda completamente a figura. Deixa de ser só um emprego na mídia e passa a ter cara de nomeação política. Isso nos leva direto para a terceira parte. Qual o papel da IBC? Porque essa história do Datena, segundo a fonte, levanta uma questão muito maior e leva uma acusação bem séria sobre a real finalidade da emissora estatal. A fonte basicamente argumenta que o papel principal da emissora não seria prestar um serviço ao público. Na verdade, ela funcionaria como uma máquina do governo para distribuir dinheiro e recompensar artistas e aliados políticos. Uma acusação bem pesada. E essa citação aqui, olha, resume bem essa tese. A ideia, segundo a fonte, é que a estrutura inteira da EBC existiria com esse propósito: direcionar dinheiro público para pessoas alinhadas ao governo. Ok, vamos para a quarta parte, audiência versus salário. Para sustentar uma acusação dessas, a fonte precisa de provas, certo? E é aí que ela traz os números. E a diferença entre a audiência do programa e o custo dele é gritante. Pensa numa balança completamente torta. De um lado, você tem uma audiência que, na prática, não existe. Do outro, um salário mensal que, segundo a fonte, chega na casa dos 6 dígitos. E o detalhe mais importante, esse dinheiro é público. Olhando o gráfico, fica ainda mais claro. A audiência é o que chamam de traço. É um termo técnico, mas que significa basicamente zero. É tão baixo que nem dá para medir. E o salário mensal? Bom, segundo a fonte, estamos falando de R$100 mil. E agora a gente chega na última parte, o fim de uma era. Depois de juntar todas as peças desse quebra-cabeça, um mico ao vivo, o suposto contexto político e esses números, a fonte chega a uma conclusão bem mais ampla sobre o que tudo isso significa para a mídia em geral. No fim das contas, o que a fonte argumenta é que esse programa do Datena sem ninguém ouvindo não é um caso isolado. É mais um sintoma, um símbolo de que a TV tradicional está perdendo força, especialmente num mundo que hoje é dominado pela internet e pelas redes sociais. E é essa a grande pergunta que fica no ar depois de analisar esse caso todo. Com o streaming e as redes sociais dominando a atenção das pessoas, qual é, afinal, o papel de uma TV financiada com dinheiro público no Brasil de hoje? Fica aí a reflexão.